Meu nome é Plínio Tomás. Eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou apresentar infiltrômetro de duplo anel. Bom, agora eu vou mostrar o infiltrômetro de duplo anel. Esse aqui é uma demonstração de uma pessoa que está mostrando o infiltrômetro de duplo anel. Olha que tem dois anéis. São dois anéis de aço, geralmente eles são batidos com uma marreta e colocados no chão. Aqui está sobre a grama somente para mostrar, né? E você enche de água os dois e você vai verificar somente a água aquele do meio, né? Você vai medir o abaixamento da água conforme está mostrando a pessoa fazendo ali. É muito simples, né? Então esse aqui é o famoso infiltrômetro de duplo anel, né? Que tem uma altura de 30 centímetros, né? E você vai medindo com uma régua graduada, vai medindo o abaixamento ali, na parte central. Geralmente o máximo que demora um ensaio desse é de 3 horas. Esse aqui é o desenho, né? Tem a parte central e a parte lateral. Então o infiltrômetro de duplo anel, só para comentar mais uns textos, para determinar a taxa de infiltração, chama condutividade hidráulica, né? Utiliza-se o infiltrômetro de duplo anel, né? Conforme da Brandão em 2006. O qual consiste em dois anéis de forma concêntrica cravados no solo, são cravados. O anel externo, sempre com uma lâmina de água constante, permite que a água do anel interno infiltre e no perfil na direção vertical. A ideia é a infiltração vertical, evitando superestimar a taxa de infiltração. O ensaio realizado mantendo-se em uma lâmina de água de 30 a 50 milímetros no cilindro interno, medindo-se a altura da lâmina d'água em intervalos de tempos regulares, geralmente entre 5 e 5 minutos. O ensaio deve ser realizado até que a taxa de infiltração, a condutividade hidráulica observada no anel interno, torne-se aproximadamente constante. Chega um ponto que ela vai ficar constante. Se você quiser calcular, você pode usar a fórmula da equação de Horton. A equação de Horton, F igual a FC, FC é no início, né, capacidade logo no início, F0 no final. Você pode usar o B e o T, pode calcular essa forma, mas somente eu uso isso quando eu vou fazer um soil conservation service, eu vou usar o Horton, mas eu não uso o Horton, eu uso os números da curva CN, e só fica aqui para mostrar como fazer. Isso aqui são a determinação, né, de 5 em 5 minutos que a pessoa vai fazendo as medições, né? Isso aqui está em Saracen e Bernardo, é o pessoal lá da Universidade de Viçosa. E você faz um gráfico assim, chega à direita, você vai ficando constante a infiltração, que significa que a condutividade hidráulica fica lá embaixo. Observação: não há normas da BNT. Eu uso bastante, porque os americanos usam bastante isso aí, entendeu? Os americanos adotam isso, embora não tenha norma, é o que é mais usado nos Estados Unidos. Se você ler livro em inglês, é isso aqui. Eu, quando uso isso, eu peço para que a pessoa tire aquele mato que está em cima, aquele pedacinho de mato, e afunde um pouquinho, tira aquela matéria orgânica que tem. Se você usar na agricultura, é diferente. Ou se você vai usar para infiltração, para o que eu preciso, assim, do usina fotovoltaica, sabe, coisa assim, eu afundo 30 centímetros, né, abaixo da superfície para fazer o teste, né. Agora, se o teste, por exemplo, eu vou fazer um reservatório de infiltração a 1,5 m de profundidade, eu faço um ensaio, não lá em cima, eu faço um ensaio lá embaixo, a 1,5 m. Eu já fiz isso bastante. Se eu sair 2 metros, faz a 2 metros de profundidade. As pessoas não gostam disso, mas é bom saber que tem que fazer isso. E não há regra para a quantidade de testes também, depende do tipo de solo. Não adianta fazer 300, 500 testes, não adianta, depende do tipo de solo. Talvez dá tudo igual, os tipos de solo, né? O coeficiente de segurança é igual a 2 para reservatório de infiltração e trincheira. Se eu vou fazer um reservatório de infiltração ou trincheira, o coeficiente já é 2. Se eu não vou fazer, eu não preciso do coeficiente de 2. Olha que interessante, precisa sempre pensar os conceitos das coisas. Uma outra informação que eu acho interessante e relevante, existe um ensaio também, in situ, feito pelo ensaio da BNT, de permeabilidade. É um ensaio muito bom. Só que não dá para você comparar o ensaio. Eu não tenho um relacionamento do ensaio, uma matemática que dá um ensaio
Você tem que dar igualzinho. A gente adota um ou outro. Eu coloco aqui, cuidado com os ensaios, né? No ensaio, eu coloco 3 centímetros abaixo da superfície por causa da matéria orgânica, né? Daquele solo que tem, do horizonte do solo tipo O. Eu vou mostrar no final. Um exemplo, uma bacia de infiltração com 2 metros de profundidade, fazer um ensaio a 2 metros de profundidade. Eu já fiz isso aí no Nordeste, bacia de infiltração com 2 metros, então você tem que fazer um ensaio a 2 metros, não vai fazer na superfície, tem que fazer a 2 metros. A bacia de infiltração usa-se um ensaio para cada 2.000 metros quadrados. Isso é considerado pelo vanilista. Mas é mais ou menos assim, se você vai fazer uma bacia de infiltração para cada 2.000 metros quadrados, você faz um ensaio. Mas se vai fazer para outra coisa, não precisa dessa regra. Não tem uma norma, não tem uma regra para isso. Não há uma regra para saber a quantidade de ensaio. Eu faço de acordo com o tipo do terreno, superficial. Às vezes tem terreno superficial de um terreno ou outro, eu faço de acordo com o tipo de terreno. Eu também, às vezes, procuro fazer o ensaio na situação de pré-desenvolvimento, né? Quando você tem mata, tem uma pastagem, e também tem um ensaio no pós-desenvolvimento, quando já foi tirado o mato, tudo, passou os caminhões, tudo, toda aquela terra vegetal foi tirada, tudo. Você pode fazer um ensaio de pré-desenvolvimento e pós-desenvolvimento. Só para mostrar aqui que a Alemanha, existe uma norma da Alemanha, existe a norma dos Estados Unidos também, da STM, tem norma. No Brasil ainda nós não temos norma sobre isso, embora a gente use bastante. Uma outra observação que é importante saber, existe uma norma alemã sobre condutividade hidráulica para infiltração DWA 138E. Essa norma é muito famosa, eu tenho ela em inglês. Então, na verdade, a norma diz o seguinte, eu resumo tudo assim. Se você vai fazer um local, se você tem uma experiência profissional na área, você já conhece a área, sabe qual vai ser o resultado, o coeficiente de segurança igual a 1. Se você vai fazer um ensaio e vai levar em laboratório, coeficiente de segurança igual a 1. Se você vai usar uma análise granulométrica para obter a condutividade hidráulica, coeficiente de segurança igual a 5. Geralmente a gente não faz isso, né? Você verifica vários ensaios de análise granulométrica, inclusive do D60, do D10, D50, você calcula o K, tem forma para isso, mas a coeficiente de segurança que a Alemanha recomenda, quando for usar infiltração, é coeficiente de segurança igual a 5. Ensaio em campo de duplo anel, conforme a DIN, que eu já comentei, e mesmo sendo o ensaio da BNT daquele antigo 7229, coeficiente de segurança igual a 2 para infiltração. O ensaio de buracos cavados da DIN também é coeficiente de segurança igual a 2. Então, em bacia de infiltração, quando não fizer caixa de sedimentação, coeficiente de segurança é igual a 5. Se você for fazer uma bacia de infiltração e não fizer caixa de sedimentação, os alemães adotam coeficiente de segurança igual a 5. Olha que interessante isso. A condutividade hidráulica K em milímetro por hora, né, que é usado praticamente no mundo todo, né? Então, se eu tenho aqui, eu obtive 26 milímetros por hora, eu vou usar na infiltração, em alguma reservatória de infiltração, eu uso o coeficiente de segurança igual a 2. Então, eu vou usar o projeto com 13 milímetros por hora, não 26. Cuidado com isso. Se não fizer caixa de sedimentação, a norma alemã tem que dividir por 5, é 5,2 milímetros por hora. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes. Nós não temos norma no Brasil para isso, são as normas alemãs. Incerteza no ensaio de um infiltrômetro de duplo anel, em solos rasos. Quando o solo logo abaixo da superfície é impermeável, ou com muito pouca permeabilidade, haverá um fluxo lateral, porque você tem a água vem na vertical e a água foge lateralmente. Isso implicará em um valor muito alto de infiltração. Portanto, os resultados não são confiáveis. Pesquisa feita na Universidade de Santa Maria, no Brasil, no Rio Grande do Sul, que foi publicada em 29 de abril de 2021, Estimating Lateral Flow and Double Ring Infiltrometer Measurements. Esse estudo foi publicado em inglês. Ele é feito no Brasil, é publicado em inglês. É um estudo muito bem feito, onde mostrou que o erro do filtrômetro de duplo anel é de 90%. Então, olha que coisa fantástica isso aqui. Então, se você tem um solo muito raso, você põe filtrômetro de duplo anel,
você quer que a infiltração seja vertical, mas ela vai fazer uma infiltração lateral e vai errar 90%. Cuidado com isso. Foi comparado o filtrômetro de duplo anel, eles fizeram lá com a equação de Richard, né? Eles fizeram lá na Universidade de Santa Maria. Eu conheço, uma vez eu dei uma palestra lá sobre poluição difusa. Então, eu botei uma nota que isso acontece muito no semiárido do Nordeste brasileiro, onde temos solo com pouca espessura, né, como 50 centímetros, então haverá fluxo lateral e os resultados são imprecisos. Então, quando você analisar a ensaio de duplo anel em solo, principalmente no Nordeste, que varia muito de 50 centímetros até 3 metros, tem que tomar bastante cuidado na interpretação dos ensaios. Isso aqui eu coloquei aqui, são os grupos de solos que eu tenho aqui, né? Eu tenho um grupo de solos de 50 centímetros a 100 centímetros, maior que 100 centímetros, e solos espessos, que nem o normal que o nosso. Na última linha é solo que nem o nosso, porque através da condutividade hidráulica, você vai estimar o tipo de classificação do solo, tipo A, B, C e D. Os americanos classificam o solo em 4 tipos, A, B, C e D. O solo A é o que tem maior infiltração, o solo B, D é o que tem menor. Essa é a classificação que existe. Só nota uma coisa que quase ninguém conhece, tem uma classificação do United States Department of Agriculture, usa, e conforme a camada do solo aqui, vai ter uma camada impermeável, assim, você tem que, os conceitos são diferentes. O critério para a escolha do tipo de solo de Lexington. Lexington é uma cidade dos Estados Unidos que tem uns critérios interessantes, né? São coisa nova, isso aqui é coisa de 2020, foi feito. Ele tem uns critérios assim, se no pré-desenvolvimento o solo for tipo A, você deverá usar o tipo B no pós-desenvolvimento. Aqui no Brasil não acontece muito isso, porque o pessoal vê o pré-desenvolvimento e usa o mesmo solo, mas lá em Lexington, se você usar se for o tipo B no começo, você usa o tipo C. Então, eles fazem esse tipo de Lexington. Eu só conheço esse estado que está fazendo isso. Não é todo mundo que faz também. Esse aqui são horizontes de solo, né? O tipo matéria orgânica, aquele solo que eu falei, é o tipo O. Depois tem o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C é a rocha. A rocha que está meio decomposta aqui é o horizonte C. Então você precisa ver onde está a camada do solo impermeável para você ter uma ideia da infiltração no solo. Isso só para mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu estou da biografia da Universidade Federal de Viçosa, que tem aqui o manual de irrigação, né? Então, o meu nome é Plínio Tomás, eu tenho 56 livros digitais em pliniotomás.com, eu tenho meu e-mail pliniotomás@gmail.com, eu tenho YouTube mais de 100 vídeos lá, gratuitos, lá, Plínio Tomás Engenharia. Muito obrigado.